Olá, então dando sequência ao tutorial, agora na parte de uso e configuração. Como tem diversos passos aqui e parâmetros, eu vou comentando um por um. Bom, primeiro é uma pasta de saída, que é onde vai ser salvo os arquivos que podem ser criados por meio do plugin, tanto camadas vetoriais quanto imagens que vão poder ser baixadas. Então, selecionar uma pasta adequada e passar para a seleção da camada vetorial de interesse. Então, eu vou, se já não tiver carregado aqui, se tiver ele vai ter carregado, ou vou arrastar para QGIS. Apareceu depois que carrega no QGIS, posso clicar em atualizar. Atualizar é só para listar aqui. Então, se eu tiver outros, se eu tiver mais de um aqui, carreguei outros e atualizei. Agora listei. E quando eu seleciono, vai dar o zoom da tela vai se ajustar. Então, eu posso ir prosseguindo. Outra alternativa é construir uma camada através da extensão da tela. Primeiro precisa carregar uma camada do Google Maps nesse botão. E aí, a partir disso, eu posso selecionar qualquer lugar no mundo. E quando eu tiver ajustado a área, minha área de interesse, eu posso clicar em construir camada. E a camada vai ser toda essa extensão visível que eu posso ajustar aqui, ó, por exemplo, para poder pegar uma seção mais quadrada também. Construir aqui. E aí ela foi criada aqui, vou ter que selecionar ela. Essa área tem uma extensão de 11 km², então é importante se atentar que existe um limite de 100 km². Então, vou prosseguir, vou voltar para aquela de contornos. Essa é a área toda e vou passar para o próximo. Agora um intervalo de tempo. Então tem alguns aqui sugeridos, mas pode vir aqui nesse campo e selecionar um período específico. Vou selecionar os últimos 3 meses. E selecionar o índice, que a princípio o plugin vai calcular a série temporal. Então esse é o índice da série, mas pode ser alterado depois. E aqui uma breve explicação de cada. Esse filtro ele elimina imagens com base na sobreposição. Isso é um parâmetro importante, porque como a cena ou a imagem inteira, digamos, ela tem uma área de 100 km², esse filtro vai avaliar a proporção de que a área de interesse é coberta pela imagem. Para uma área como essa, 100% não é um problema. Mas como eu poderia estar olhando uma área maior, um parâmetro alto aqui ficaria difícil de encontrar uma imagem que cubra tudo, como aquela de 50 km. Essa aqui tem só um, então provavelmente tem muitas imagens que cobrem 100%. Bom, o próximo é o buffer. O buffer funciona para encolher ou expandir o limite dessa camada vetorial limitada
na área de interesse. Então, cada um vai ter seu efeito desejado, e aí pode ser ajustado aqui da maneira que for mais conveniente. Esse parâmetro de nuvens é semelhante a um filtro de nuvens da cena inteira. Então a cena, como mencionei, tem 100 km². Essa informação da percentual, cada imagem tem, então é possível filtrar com base nisso. Quando se trata de áreas grandes, esse percentual vai ser acurado, assim. Se tratando da imagem, de um recorte da imagem. Mas, por exemplo, aqui, que essa área tem 1 km², se a imagem inicial ela tem 50% de nuvem coberta, possivelmente a minha área, que só tem 1, pode estar na área que não tem nuvem. Então eu preciso considerar esse ajuste de acordo com a minha necessidade. Então posso colocar aqui 50%. E eu tenho o próximo filtro, que vai ajudar a refinar um pouco isso também, porque esse filtro vai analisar dentro da área de interesse. Então eu cliquei nesse link aqui para abrir a janela do site do Sentinel Hub, que explica como que existe essa camada de classificação que eu uso. Então cada pixel ele vem classificado com alguma dessas alternativas aqui. Então nesse campo eu seleciono quais que eu quero incluir e contar como inválido. Então esses daqui são os que eu sugeri, mas pode ser ajustado. E aí, fazendo essa contagem e vendo a proporção dentro da área que seria considerado inválido porque está dentro dessa classificação, filtro retira essas imagens. Então ele pode ser ajustado aqui de acordo. Esse filtro então vai ser um filtro complementar ao anterior. E também tem a opção de aplicar a máscara da cena de classificação para remover esses pixels. Então, além de filtrar a imagem, vai remover o pixel, porque se o valor que está não é 100%, vai passar imagens que tem pixels que eu julgo não inválido. Então eu posso querer tirar esses pixels também, e vai ter impacto nos cálculos. Porém essa opção ela é independente desse limiar. Então se eu quero que todas as imagens passem, quero ter mais quantidade de imagens, mas aplicar o filtro para poder melhorar essas imagens, retirando esses pixels inválidos, eu faço isso. Coloco 0 aqui e aplico. E eu posso ir testando o resultado de cada configuração. Então vou colocar aqui, como é uma área pequena, posso colocar alto. Não vai ter o efeito de retirar as imagens e vai se sobrepor. Então vou clicar em executar. Bom, então essa é a série temporal dessa área selecionada. Então temos 9 imagens. Aqui são a data de cada imagem
e a série do NDVI. Se eu quiser trocar a área ou o índice para rodar outra análise rapidamente, posso selecionar novamente aqui e clicar em executar. Então, alguns recursos aqui: abrir no navegador. Vai abrir a imagem no navegador. Isso permite ajustar o gráfico ao tamanho conveniente e baixar em formato de imagem. Baixou a imagem. Salvar em planilha. É um arquivo CSV, vai ser salvo. Contém as datas, o índice, que são os valores do gráfico, e o ID da imagem é um código que identifica cada imagem individualmente para fins de identificação da imagem. Se for fazer alguma outra, repetir essa análise de alguma forma. Então, aqui na seleção de data, eu posso selecionar uma data específica e carregar o RGB. Isso vai baixar essa imagem, a multiespectral, e exibir o RGB dela. Tá aqui. Mas todas as bandas vieram junto. Todas as bandas multiespectrais, são 13. Estão aqui. Então podem ser feitas outras análises com isso também. Ou já posso carregar diretamente um índice escolhido referente a essa data. Pode ser, não precisa ser o mesmo índice da série, pode escolher e clicar. Vou clicar aqui. Então, esse é o índice da série. Aliás, esse é o índice dessa data. Especificamente, aqui no painel de camadas tem a data específica. Então, outra opção é imagem sintética. Então, com a imagem sintética, é gerada uma nova imagem que utiliza todas essas 9 imagens da série, e cada pixel vai representar uma métrica dessas que eu escolhi. Então, como tem 9 imagens, se eu colocar a média, cada pixel vai ser o pixel médio daquela localização ao longo dessas 9 imagens. Então, tem algumas métricas. E todas essas datas aqui vão ser consideradas. Se tem alguma data que eu não quero, que eu quero remover por algum motivo, eu clico em remover datas, essa caixa vai abrir, em que eu posso selecionar individualmente uma data, desmarcar ela, e quando eu der o OK, ela já saiu aqui da série, o gráfico foi redefinido. Mas quando eu clicar aqui na carregar a imagem sintética, ela não vai ser mais incluída, vão ser só as que sobraram. Alguns segundos. Já apareceu aqui. Próximo recurso é o filtro de suavização. Ele suaviza a curva aqui não dá para ver bem porque é uma série curta, mas eu vou redefinir aqui. Vou pegar o talhão, é esse talhão aqui, certo? E aí eu posso colocar um período maior para ele aqui, últimos 3 anos. Agora eu posso colocar um buffer aqui nele para ter uma confiabilidade maior
que eu estou vendo a série do específica desse talhão. 30 metros. Períodos maiores leva um pouco mais de tempo para carregar. Então agora apareceu a série e eu posso clicar o filtro e ver como fica, e tem esses dois parâmetros que eu posso ir alterando e fazendo algum ajuste. Bom, posso carregar também a precipitação do Power NASA. E ver como fica. Clicar em apagar, aqui vai eliminar só a precipitação. Remover camadas. Vou remover todas as camadas raster aqui para limpar um pouco minha área de trabalho aqui e poder recomeçar outra análise. Vou mostrar para uma área maior, aquela lá. Então, uma área maior ainda, vou gerar outra aqui. Só não pode passar, passou de 100. Vou carregar o problema. Isso aqui mesmo, os outros deu algum problema. Como essa área é um pouco maior, eu posso considerar já então diminuir esse perfil de sobreposição. Aqui também vou ajustar. Isso também vão ver imagens provavelmente parcialmente cobertas de nuvem. Bom, essa aqui é a série dessa área. Então, se tratar de uma área maior, tem que se considerar que essa série pode não trazer o mesmo significado de uma área menor. Então, eu posso ver aqui, esse dia que o índice caiu, possivelmente tem um dia com nuvens. Vou selecionar essa data aqui para investigar aqui.
carregar o RGB. Ela está repleta de nuvens, alguns pixels aqui não vieram. Então pode não ser uma imagem adequada aqui. Eu vou então tirar essa imagem da seleção. Vou na seleção. Ela saiu da série. Agora isso vai ter um efeito mais relevante se eu for fazer alguma composição. Então eu posso fazer isso para cada imagem se eu quiser. Fazer uma seleção então da área sobre a curva que integra os pontos, os valores de índice ao longo do tempo. Esse é o resultado, bem com falhas por conta das nuvens. Então uma solução é ter uma análise melhor que remover essas camadas de essas imagens que tem muita nuvem. Bom, vou encerrar por aqui essa parte. Então, obrigado.